Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar e apresentar o tema equações fracionárias. Nós vamos apresentar o que são as equações fracionárias e também apresentaremos maneiras de resolver uma equação fracionária. Então, vamos ao conteúdo. Então, pessoal, equações fracionárias. Para introduzir as equações fracionárias, vejamos este exemplo. Um ônibus com certa velocidade percorreu 240 km em x horas. Se tivesse aumentado em 20 km por hora a sua velocidade média, teria demorado 1 hora menos, ou seja, x menos 1 horas, para percorrer a mesma distância. Então, como matematicamente eu posso modelar este exemplo? Usando o conceito de equações. Bom, considere que a velocidade média, para o cálculo da velocidade média de uma partícula, ou, no caso de um ônibus, nós podemos calcular a velocidade média da seguinte forma. A velocidade média é igual à distância percorrida sobre o tempo gasto. Então, o ônibus, ele percorreu 240 km em x horas. Isso significa que a velocidade dele neste momento era 240 dividido por x. Então, 240 km por x horas era a velocidade média dele nesse primeiro momento. Se ele tivesse aumentado em 20 km por hora essa velocidade, ou seja, se eu adiciono essa velocidade mais 20, o que eu vou obter? Teria demorado 1 hora menos, ou seja, x menos 1 horas para percorrer a distância. Ou seja, isso daqui seria a velocidade dele, total, nesse segundo momento. Só que nesse segundo momento, ele também percorreria 240 km, só que em x menos 1 hora, Ele percorreria os 240 km 1 hora menos do que a anterior. Então, adicionando 20 km à antiga velocidade, eu vou obter a nova velocidade, que é percorrer 240 em 1 hora a menos. Assim, eu consigo transformar este primeiro problema matematicamente, escrever esse problema em termos matemáticos e assim, eu ganho uma equação com a incógnita x. Sendo assim, é possível resolver essa equação de tal forma que nós venhamos descobrir quanto vale o x, ou seja, quanto vale o tempo que ele gastou no primeiro momento para percorrer 240 quilômetros. Então, dado esse exemplo e esta equação modelo do exemplo, nós temos aqui uma equação com frações, onde os denominadores dessas frações são incógnitas. Eu tenho uma incógnita aqui e tenho uma incógnita no denominador desta fração. Temos nos denominadores polinômios. Então, esse tipo de equação nós caracterizamos como uma equação fracionária, onde no denominador das frações que aparecem na equação, eles são polinômios. Bom, então,
Então, uma equação ela é fracionária quando tem pelo menos uma incógnita no denominador de um dos termos, né, colocados aqui na equação, sempre fora de radical, ou seja, não consideraremos aqui os casos onde os denominadores, né, podem ser acompanhados de raiz, da operação raiz. Sendo assim, nós podemos resolver esse tipo de equação. Então, vamos ver como resolver uma equação fracionária. Repare que, para resolvermos, né, primeiramente, uma equação fracionária, nós devemos analisar em que casos nós podemos considerar os valores de x. Por quê? Desta vez, a incógnita ela está no denominador. A fração, como nós definimos no início, ela tem uma restrição a qual o denominador ele não pode ser zero. Então aqui, de cara, para essa fração, o x não pode assumir o valor zero. Aqui, né, também o x menos 3 não pode assumir valor zero. Então a gente tem que achar os valores de x para que esses denominadores não venham zerar. Então, primeiro, vamos investigar os denominadores das frações para ver os casos em que esses denominadores não podem ser zero. Então, nós temos x menos 3, que é o primeiro denominador. Nós temos que o x menos 3 não pode ser zero, ou seja, o x menos 3 tem que ser diferente de zero. O menos 3 que está deste lado aqui, do lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado, sendo que quando eu passo para o outro lado, eu troco o sinal da operação dele. De menos vai virar mais 3. Então, x é diferente de mais 3 ou 3, né? Pois 3 mais 0, 3. Então, o x ele não pode, né, nesta equação fracionária, assumir o valor 3. Por quê? Se eu substituir aqui, eu vou ter 3 menos 3, 0, e o denominador não pode ser 0. Além disso, temos um outro denominador aqui que é diferente de x menos 3, que é o x, o próprio x. Então, o x não pode ser 0, né? Então, o próprio x não pode ser 0. Então, os valores em que x não pode assumir nesta equação é x igual a 3 e x igual a 0. Então, o x tem que ser diferente do 3 quando nós resolvermos, e o x tem que ser diferente do 0 ao final da nossa resolução. Se, por um acaso, ao resolvermos a equação, o x for igual a 3 ou x igual a 0, significa que nós não temos solução nessa equação. O nosso segundo passo, que pode também ser um primeiro passo, né, junto com essa verificação, é analisar se os polinômios dos denominadores desta equação podem ser fatorados. Então, eu tenho x menos 3, né? A princípio, eu não consigo fatorar o x menos 3, nem o x. Logo, né, nós temos polinômios, né, que não consigo fatorar no primeiro momento. Então, eu tenho x menos 3 e x. Vou considerar esses dois polinômios nos denominadores apresentados pela equação. Logo, partimos para o segundo passo, que é o cálculo do MMC entre os denominadores, né, presentes nessa equação. Quando eu não tenho o denominador, né, embaixo, né, do meu número, eu tenho um número inteiro, significa que o denominador deste número inteiro, 2, é o 1. Então, eu tenho x menos 3, x e 1. Então, eu vou calcular o MMC desses três valores. Então,
Segundo passo. Então, eu vou calcular o MMC dos denominadores da minha equação. Então, eu tenho x menos 3, meu primeiro denominador, tenho x e tenho 1. Né? O objetivo aqui, do lado direito dessa barra, é fazer com que eu coloque os números que podem dividir, né, cada um desses aqui, até que aqui do lado esquerdo sobrem a quantidade, né, de uns, né, no caso 3 uns, um do lado do outro. Então, primeiro, x menos 3. Quem eu posso, né, dividir o x menos 3 para dar 1? O próprio x menos 3. Né? Então, x menos 3 dividido por x menos 3, ele dividido por ele mesmo, é igual a 1. Então, vamos para o x. Né? Repetindo, x, 1. X dividido por quanto vai dar o número 1? O próprio x. X dividido por x, 1. Então, eu tenho 1, x dividido por x, 1. E repito o 1, que era o denominador da fração 2 sobre 1. Então, por fim, né, nós fazemos a multiplicação. Então, eu vou multiplicar x menos 3 por x. Então, vai ser x menos 3 vezes x ou, né, x vezes x menos 3. A ordem que eu coloco esses dois números, né, no produto não vai alterar no resultado final. Assim, nós temos o nosso novo denominador, né? Eu estou igualando os denominadores de cada fração da equação fracionária. Bom, assim, né, temos como novo denominador x vezes x menos 3. E agora colocaremos no numerador os novos numeradores de acordo com o novo denominador. Então vamos analisar a equação. O primeiro termo é 2x sobre x menos 3. Bom, eu já tenho um fator x menos 3 nesse denominador que se assemelha ao novo. O que está faltando nesse antigo denominador é o x, então eu tenho que multiplicar esse denominador para que se pareça com o novo por x. X menos 3 vezes x é exatamente o novo denominador. Então, se eu multiplico por x embaixo, eu tenho que multiplicar também em cima. Então, eu vou fazer em cima 2x vezes x igual, agora vamos para o segundo termo. Então, aqui eu tenho 3 sobre x. Embaixo eu tenho o x, e aqui eu tenho x vezes x menos 3. Para o antigo denominador, está faltando o x menos 3. X vezes x menos 3, x vezes x menos 3. Então, assim eu transformo o antigo denominador no novo denominador. Mas se eu multiplico o antigo denominador por x menos 3, eu tenho que multiplicar também o antigo numerador por x menos 3. Então, eu vou fazer 3 vezes x menos 3. Por último, nós temos o último termo, 2 sobre 1. O antigo denominador é 1. 1 vezes quanto? Vai me dar o x vezes x menos 3. O próprio x vezes x menos 3. Então, eu vou fazer 2 vezes o x vezes o x menos 3. Então, mais 2 vezes o x vezes o x menos 3. Então, como nós já comentamos em aulas anteriores, quando eu igualo, né, o denominador de todos os termos na minha equação, eu posso eliminar este denominador, restando apenas o numerador para a resolução da equação. Então, assim, nós temos 2x vezes x, né? X vezes x, 2x ao quadrado, igual 3 vezes, né, o x menos 3. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3, menos 9. Bom, mais 2x que multiplica x menos 3. Então, o 2x eu vou multiplicar pelo x menos 3, vou fazer a propriedade distributiva. 2x vezes x mais 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos
6x. Agora nós vamos passar os termos com incógnita para o lado esquerdo e os sem incógnita vamos deixá-los do lado direito da igualdade. Então aqui nós temos 2x ao quadrado já no lado esquerdo. 3x eu vou passar para a esquerda menos 3x, mais 2x ao quadrado vou passar para a esquerda menos 2x ao quadrado, menos 6x eu vou passar para a esquerda mais 6x. E do lado direito sobra o menos 9. Então, primeira coisa a se reparar, juntar termos semelhantes. Como nós vimos nos polinômios, nós podemos juntar os termos semelhantes. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. São termos semelhantes por terem a mesma parte literal. Mas eu tenho 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Então eu posso cortar esses dois termos. Agora fazer menos 3x mais 6x, né? Também termos semelhantes. Menos 3x mais 6x, nós temos 3x igual a menos 9. Bom, o 3 ele multiplica o x, eu vou passar ele para o lado direito, dividindo. Então eu tenho x igual a menos 9 dividido por 3, portanto, o x é igual a menos 3, né? Menos com mais, menos 9 dividido por 3, 3. Então o x é igual a menos 3. Agora, vamos voltar ao primeiro passo. X não pode ser 3 e x não pode ser 0. O resultado da minha resolução é x igual a menos 3. Logo, essa equação tem solução e a solução é x igual a menos 3, que não é nenhum desses dois valores que encontramos no primeiro passo. Então vamos a um segundo exemplo. Então, nós temos 1 mais x sobre 1 menos x igual a 3 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado, uma equação fracionária. Então, repara, nesse primeiro termo, nós temos um denominador que, a princípio, né, não necessita de fatoração. Porém, o segundo denominador, 1 menos x ao quadrado, pode ser fatorado. Por quê? Ele é um caso de diferença de dois quadrados. Porque o 1 ele pode ser escrito como 1 ao quadrado, né? E nós temos, no segundo termo, x ao quadrado. Então, nós temos o quadrado de um número menos o quadrado de outro. Então, podemos reescrever, né, este denominador numa forma fatorada. Então, nós teremos 1 mais x sobre 1 menos x igual a 3 mais x ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado menos x ao quadrado pode ser escrito, dada a expressão da diferença de dois quadrados, como a base do primeiro mais a base do segundo vezes a base do primeiro menos a base do segundo. Então, está aí o 1 menos x ao quadrado em sua forma fatorada. Agora, né, nós vamos observar os casos em que x não pode assumir determinados valores. Então, primeiro passo, nós temos que o 1 menos x, que é um dos denominadores, não pode ser zero. E, além disso, o outro denominador, que é 1 mais x vezes 1 menos x, também não pode ser zero. Eu não posso zerar nem esse denominador, porque o denominador de uma fração não pode assumir valor zero. Então, resolvendo esta equação, eu tenho que o menos x fica do lado esquerdo e eu passo mais 1 para o lado direito, menos 1. Bom, se eu multiplico por menos 1 dos dois lados da equação, eu tenho x diferente de 1.
Então, o primeiro valor que o x não pode assumir é 1. Olhando, né, para a outra restrição, nós temos esse número vezes esse que não pode dar zero. Então, significa que um não pode dar zero ou o outro não pode dar zero. Então, nós temos que 1 mais x não pode dar zero e também o 1 menos x não pode resultar em zero. Então, nessa primeira equação, nós temos que o 1 com equação com sinal de diferente, para nós observarmos a restrição de x. Então, o 1 que está com sinal positivo, vou passar para o lado direito com sinal negativo. Então, o x tem que ser diferente de menos 1 nesse caso. Esse caso é o mesmo desse daqui, 1 menos x diferente de zero. Então, nós já sabemos que aqui o x terá que ser diferente de 1. Bom, como nós já achamos x diferente de 1, é o mesmo, né, resultado de restrição. Então, nós vamos considerar apenas os valores diferentes que nós achamos. Então, o x não pode ser 1 e também não pode ser menos 1. Ele não pode assumir esses dois valores. Então, já vimos a restrição, agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é calcular o MMC entre os denominadores. Então, eu tenho um denominador que é 1 menos x e o meu outro denominador é 1 mais x vezes 1 menos x. Então, 1 mais x vezes 1 menos x. Bom, colocando ambos lado a lado, começaremos o processo do algoritmo, o qual estamos realizando para cálculo do MMC. Então, 1 menos x, para eu resultar numa divisão que é igual a 1, eu tenho que dividir pelo próprio 1 menos x. Então, 1 menos x dividido por 1 menos x, 1. Só que neste, né, segundo denominador, nós temos que 1 mais x vezes 1 menos x. Também tem a presença de 1 menos x. 1 menos x dividido por 1 menos x é 1. Então, eu vou ter que aqui eu vou cortar esse com esse e vou resultar só no 1 mais x. Então, se eu pegar 1 mais x vezes 1 menos x e dividir por 1 menos x, eu posso cortar este termo 1 menos x com esse, pois são os mesmos, e sobra 1 mais x. Então, continuando o processo, eu já tenho 1 do primeiro denominador, então 1 mais x dividido por quanto vai resultar em 1 no próprio, dividido pelo próprio 1 mais x. Então, vou repetir o primeiro 1. 1 mais x dividido por 1 mais x igual a 1. Assim, nós fazemos o produto de 1 menos x por 1 mais x, que são os dois valores que achamos no lado direito. Então, eu tenho 1 menos x vezes 1 mais x. Então, esse será o nosso novo denominador da equação fracionária. Então, escrevendo um menos x vezes 1 mais x no denominador, analisaremos os antigos denominadores. Então, para o primeiro denominador, tenho 1 menos x. 1 menos x vezes quanto? Para eu ter o meu novo denominador, 1 menos x vezes 1 mais x. Então, eu vou multiplicar por 1 mais x. Né? O que falta do antigo denominador para o novo denominador é o termo 1 mais x. Então, 1 menos x vezes 1 mais x resulta no meu novo denominador. Então, eu tenho que multiplicar isso pelo meu numerador. Então, eu vou ter 1 mais x vezes 1 mais x. Isso é igual, agora vou analisar o segundo termo. O segundo termo tem como denominador 1 mais x vezes 1 menos x, que é o mesmo do novo denominador. Então, daqui, para eu chegar no mesmo valor, eu tenho que multiplicar por 1. Então, 1 vezes esse valor, essa expressão, vai resultar na minha nova expressão, novo denominador da minha equação fracionária. Então, se eu faço isso para o
denominador, vou fazer a multiplicação também para o numerador. Então, eu vou fazer 1 vezes 3 mais x ao quadrado, que é o próprio 3 mais x ao quadrado. Igualado o meu denominador, eu vou eliminá-lo, como nós já vimos a justificativa deste fato em outros vídeos. E aí nós temos 1 mais x vezes 1 mais x. É o mesmo número multiplicado, né? Eu tenho um produto onde os dois fatores são exatamente iguais, né? 1 mais x vezes 1 mais x. Isso é uma potência. Isso é 1 mais x elevado ao quadrado, igual a 3 mais x ao quadrado. Bom, 1 mais x ao quadrado é um produto notável, né? Eu tenho que 1 mais x ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 3 mais x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x, mais x ao quadrado, igual a 3 mais x ao quadrado. Bom, passando as incógnitas, as partes com letras para a esquerda e as partes sem letra para a direita, nós vamos obter 2x mais x ao quadrado, que já são dois termos da parte esquerda com a parte literal, com a parte da letra, da incógnita, é o x ao quadrado que está do lado direito, mais x ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, menos x ao quadrado. O 3 permanece do lado direito, o 1, que está do lado esquerdo, mais 1, eu vou passar para o outro lado, menos 1. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é o mesmo número, menos, né, é a diferença entre o mesmo número. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é zero, eu posso cortar. Então, do lado direito eu vou ter 2x, 3 menos 1, 2. Então, o 2 que multiplica o x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x igual a 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Logo, o x é igual a 1. Bom, esse daqui é o resultado da resolução da equação. Agora temos que verificar se este resultado ele é permitido para que nós afirmemos que ele é solução da nossa equação. Então, voltando ao passo 1, nós temos que x deve ser diferente de 1 e diferente de menos 1. Opa! X não pode ser 1. Nós encontramos x igual a 1. Então, significa que este resultado final do passo 2, ele não pode ser solução da minha equação fracionária. Logo, nós dizemos que esta equação fracionária, ela não possui solução. Então, pessoal, mais exemplos, resolva as seguintes equações. Então, a primeira equação que nós temos destes exemplos extras é 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 mais 2 sobre x menos 1 igual a 1 sobre x mais 1. Então, primeira coisa, ver se precisamos fatorar alguns dos polinômios dos denominadores. Então, temos x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é a diferença de dois quadrados, né? X ao quadrado menos 1 pode ser escrito como x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, nós temos a diferença de dois quadrados, vamos fatorar este polinômio.
x menos 1 e x mais 1, não há fatorações a serem feitas nesses dois denominadores. Então, nós temos 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x menos 1, mais 2 sobre x menos 1 igual a 1 sobre x mais 1. Então, agora o primeiro passo é verificar os valores em que x não pode assumir para que o denominador dessas frações da equação não seja igual a zero. Então, nós temos no primeiro caso que x mais 1 vezes x menos 1 tem que ser diferente de zero, né? Esse denominador não pode ser zero. Também temos que x menos 1 tem que ser diferente de zero. E também temos que x mais 1 deve ser diferente de zero. Então, olhando para esse primeiro caso, nós temos um número vezes o outro que não pode ser zero. Isso significa que x mais 1 não pode ser zero e nem o x menos 1 pode ser zero. Bom, passando mais 1 para o lado direito, eu tenho que x tem que ser diferente de 1. Na outra expressão, na outra equação com o sinal de diferente no lugar do sinal de igual, eu tenho que o menos 1 eu vou passar para o lado direito com o sinal contrário. Então, eu tenho x diferente de 1. Corrigindo, mais 1, eu vou passar para o outro lado, menos 1. Então, x, né, tem que ser, a princípio, diferente de menos 1 e diferente de 1. Bom, se eu olhar para os outros dois casos, x menos 1 diferente de zero é o mesmo que fizemos nessa segunda expressão. X mais 1 diferente de zero é o que fizemos na primeira. Então, né, logo nós temos que o x deve ser diferente de menos 1 e diferente de 1. São os valores em que x não pode assumir para a solução dessa equação. Bom, segundo passo, faremos o MMC entre os denominadores. Então, nós temos x mais 1, x menos 1, primeiro denominador. Temos x menos 1, temos também x mais 1. Bom, mesmo procedimento dos exemplos anteriores. X mais 1, x menos 1. Eu posso dividir esse primeiro número, por exemplo, por x mais 1. Se eu dividir por x mais 1, eu vou eliminar este fator e resta apenas o x menos 1. X menos 1 dividido por x mais 1, eu vou repetir, né? São números diferentes, expressões diferentes. Eu tenho x menos 1 e x mais 1. O que difere uma expressão da outra é o sinal entre os dois números, x e 1. Bom, para a terceira eu tenho x mais 1 dividido por x mais 1. Um número dividido por ele mesmo é exatamente 1. Continuando, né, agora eu vou utilizar o próprio x menos 1. Por quê? X menos 1 dividido por x menos 1 é igual a 1. Aqui também, x menos 1 dividido por x menos 1, 1. E repito, 1. Assim, temos o MMC entre os três denominadores, que vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Então, nós temos x mais 1 vezes x menos 1 como novo denominador. Bom, assim, escreveremos o nosso novo denominador, x mais 1 vezes x menos 1. E agora escreveremos os novos numeradores. Bom, observando a equação fracionária, nós temos que o denominador antigo do primeiro termo é x mais 1 vezes x menos 1. Então, x mais 1 vezes x menos 1, para chegar no próprio x mais 1 vezes x menos 1, eu preciso multiplicar por 1. Então, se eu multiplico por 1 essa expressão, eu vou multiplicar também o numerador. Então, 1 vezes 2x menos 4 é o próprio 2x menos 4.
mais x menos 1. Para chegar no x mais 1, x menos 1, está faltando o x mais 1. Então, eu vou multiplicar o x menos 1 pelo x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1 é exatamente o novo denominador. Então, eu vou fazer a multiplicação também pelo numerador antigo. Então, vai ficar 2 vezes o x mais 1. Igual, no terceiro termo, eu tenho como antigo denominador x mais 1. Só que o novo é x mais 1 vezes x menos 1. Então, está faltando multiplicar o x mais 1 pelo x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1, x mais 1 vezes x menos 1. Então, agora basta multiplicar esse fator pelo antigo numerador. 1 vezes x menos 1 é o próprio x menos 1. Igualado o denominador da minha equação fracionária, eu posso eliminá-lo. Sendo assim, teremos 2x menos 4, 2 que multiplica x mais 1. Eu posso fazer a propriedade distributiva. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2, igual a x menos 1. Então, vou colocar do lado esquerdo da igualdade os termos como incógnita, do lado direito os termos sem incógnita. Então, aqui eu terei o 2x, o mais 2x, o x que está do lado direito eu vou passar para cá, menos x. Então, eu tenho igual ao menos 1. O menos 4 eu vou passar para o lado direito, mais 4. E o mais 2 eu vou passar para o lado direito, menos 2. Então, eu terei 2x mais 2x, 4x menos x, 4x menos 1x, 3x. Menos 1 mais 4, 3. 3 menos 2, 1. O 3 está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho x igual a 1/3. E aqui nós temos a possível solução da equação fracionária. Analisemos o primeiro passo. X não pode ser nem menos 1, nem 1. Como x, resultado da resolução, é 1/3, temos que essa equação fracionária ela possui solução e sua solução é x igual a 1/3. Número 2. Então, no número 2, nós temos a equação x menos 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x mais 3 igual a menos 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9. Então, o primeiro passo é olhar para a fatoração dos denominadores. X menos 3, x mais 3 não necessitam serem fatorados. Agora, x ao quadrado menos 9 é a diferença de dois quadrados. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, vamos fatorar esse polinômio do denominador. Então, teremos x menos 1 sobre x menos 3, menos 1 sobre x mais 3. Esse sinal de menos que está fora do denominador, né, de dentro da fração, eu vou colocar ele dentro da fração ao lado do numerador. Se eu fizer isso, eu tenho que colocar um parênteses para o numerador, pois menos será todo o número do numerador, então menos 1 menos x ao quadrado. E embaixo eu vou escrever a fatoração de x ao quadrado menos 9, que é x mais 3 vezes x menos 3. Então, fatorado, né, este denominador, né, olhando agora todos os denominadores, primeiro eu vou ver a restrição dos valores de x. Então, eu vou ter que x menos 3 não pode ser 0,
né? Primeiro denominador. O segundo denominador, x mais 3 também não pode ser zero. E também o x mais 3 vezes x menos 3 não pode ser igual a zero. Então, x menos 3 diferente de zero, quando eu passo o menos 3 da esquerda para a direita, eu tenho x diferente de 3. Aqui eu tenho x mais 3 diferente de zero, mais 3 eu vou passar para cá, menos 3. Então, x diferente de menos 3. Por último, eu tenho um número que multiplica o outro que não pode ser zero. Isso significa que x mais 3 não pode ser zero e x menos 3 não pode ser zero. Então, mas esses dois casos são exatamente os dois primeiros. Então, eu vou considerar as exceções diferentes que eu já encontrei, pois aqui eu encontrarei as mesmas exceções. Então, o x não pode ser 3 e nem menos 3. Dada essa observação, iremos resolver propriamente dita a equação fracionária. Então, o segundo passo é calcular o MMC entre os denominadores. Então, eu tenho que calcular o MMC entre x menos 3, x mais 3 e x mais 3 vezes x menos 3. Então, assim como nos outros exemplos, x menos 3 eu posso dividir pelo próprio x menos 3. Então, x menos 3 dividido por x menos 3 é igual a 1. X mais 3 eu não divido pelo x menos 3, são expressões diferentes, vou repetir. X mais 3 vezes x menos 3, eu posso cortar esse x menos 3 com o seu divisor. Então, só sobra na divisão o x mais 3. Bom, agora que eu já tenho um primeiro número 1, vou para o x mais 3, que eu posso dividir pelo próprio x mais 3. X mais 3 dividido por x mais 3 igual a 1. X mais 3 dividido por x mais 3 novamente igual a 1. Assim eu tenho x menos 3 vezes x mais 3. Então esse x menos 3 vezes x mais 3 é a expressão que determina o novo denominador da equação fracionária. Então eu vou ter x menos 3 vezes x mais 3 como meu novo denominador. E agora eu vou olhar para os numeradores. Bom, meu antigo denominador do primeiro termo era x menos 3. O novo é x menos 3 vezes x mais 3. Falta eu multiplicar por esse x menos 3 para que ele se torne o novo denominador, o x mais 3. Então, se eu fizer a multiplicação do x mais 3 pelo x menos 3, eu tenho o meu novo denominador. Se eu faço a multiplicação pelo denominador, eu farei também pelo numerador. Então, eu vou ter que x menos 1 vai ter que ser multiplicado por x mais 3 e assim eu obtenho o meu novo numerador do primeiro termo. Então, menos x mais 3, meu antigo denominador do segundo termo. X mais 3 vezes quanto? Eu obtenho o meu novo denominador. No meu novo denominador eu tenho x mais 3. Mas além do x mais 3, eu tenho x menos 3 que o antigo não tem. Então eu tenho que multiplicar o x mais 3 por x menos 3. X mais 3 vezes x menos 3 me dá o meu novo denominador. Então eu vou fazer a multiplicação também pelo antigo numerador do segundo termo. Então eu vou obter 1 vezes x menos 3. No caso, menos 1, né, vezes x menos 3. Igual... Bom, eu vou ter no numerador antigo do terceiro termo menos, entre parênteses, 1 menos x ao quadrado. Só que o antigo denominador é o mesmo do novo. X mais 3 vezes x menos 3, x menos 3 vezes x mais 3. A ordem dos fatores não altera o produto, então esses dois denominadores são iguais. Então, para eu sair de um denominador e chegar neste mesmo denominador, eu tenho que multiplicar por 1. Então, multiplicando por 1, eu tenho o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar por 1 também o numerador. Então, eu vou ter o menos 1, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Então, tá aí
a minha nova equação fracionária com os denominadores, né, de todos os termos igualados. Então, igualados os denominadores, posso cortar esse denominador, que é comum a todos. Aqui, eu vou fazer a propriedade distributiva para esse primeiro termo. Então, eu vou multiplicar o x por x, depois o x por 3. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 3, mais 3x. Agora, vou multiplicar o menos 1 pelo x e depois menos 1 por 3. Menos 1 vezes x, menos 1x, ou menos x. Menos 1 vezes 3, menos com mais, menos 1 vezes 3, 3. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 que multiplica x menos 3. Quando eu tenho menos 1 multiplicando dois termos somados dentro de um parêntese, significa que eu posso trocar o sinal de todos os termos, as parcelas dentro do parêntese. Então, se é mais x, ficará menos x. Se é menos 3, eu vou obter mais 3. O mesmo para o lado direito da igualdade. Menos 1 vezes 1 menos x ao quadrado. Então, o mais 1 se tornará menos 1 e o menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Agora eu vou passar os meus termos com incógnita para o lado esquerdo e os sem incógnita para o lado direito. Então eu tenho aqui do lado esquerdo x ao quadrado mais 3x menos x menos x. Do outro lado direito, mais x ao quadrado, que eu vou passar para o lado esquerdo, menos x ao quadrado. Igual ao menos 1. E aqui eu tenho o menos 3 e o mais 3. Eu vou passar o menos 3 mais 3 para o lado direito. E o mais 3 eu vou passar para o lado direito, menos 3. Bom, repare, x ao quadrado, o termo semelhante a ele é um menos x ao quadrado. Só que x ao quadrado menos x ao quadrado tem a mesma parte literal e a mesma parte numérica. É 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Bom, 1 menos 1, 0. Então, 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado é 0. Então, eu posso cortar. Bom, 3x menos x, 2x. 2x menos x, 1x. Ou simplesmente x. Aqui, mais 3 menos 3, 3 menos 3 é 0. Então, eu posso cortar o mais 3 com o menos 3. E eu tenho como resultado menos 1. Logo, temos como possível solução o menos 1. Devemos verificar agora nossas restrições. Então, temos como restrições que o x não pode ser 3 e nem menos 3. Mas encontramos x igual a menos 1. Logo, essa equação fracionária tem solução e a solução é dada por x igual a menos 1. Exemplo número 3. Então, exemplo número 3, 1 sobre x ao quadrado mais 3x igual a menos 10 sobre x mais 3. Então, em primeiro lugar, nós temos que analisar se os denominadores dos meus termos, né, fracionários, eles precisam ser fatorados, né? São polinômios que precisam ser fatorados. X mais 3, né? Não precisa de fatoração. Agora, x ao quadrado mais 3 pode ser fatorado. O tipo de fatoração que nós utilizaremos é a do fator comum em evidência. Então, x ao quadrado mais 3x tem que fator comum que nós podemos colocar em evidência? O x elevado a 1. Né? Eu tenho x elevado a 1 aqui com o x ao quadrado e x elevado a 1 aqui com o 3. Então, nós vamos escrever isso isolando o fator comum, que é o x. E dentro do parênteses, se eu tiro x de x ao quadrado, sobra o x, mais, se eu tiro x do 3,
sobra o 3. Então, x vezes x mais 3 é a forma fatorada do polinômio x ao quadrado mais 3x. Isso é igual a menos 10 sobre x mais 3. Bom, fatorado, né? Os polinômios que deveriam ser fatorados no denominador, vamos ver as restrições dos valores de x. Então, nós temos que x vezes x mais 3 deve ser diferente de zero, né? Esse denominador não pode ser zero. E da mesma forma, o x mais 3 também não deve ser igual a zero. Bom, x vezes x mais 3, produto de dois números que não pode ser zero. Então, o primeiro número não pode ser zero e também o x mais 3, o segundo número, não pode ser zero. Bom, já temos que o x tem que ser diferente de zero num primeiro momento e se eu passar esse mais 3 para o lado direito, eu vou ter que o x tem que ser também diferente de menos 3. Bom, essa situação, x mais 3 diferente de zero, é a mesma dessa terceira situação. Então, logo, vamos considerar as duas primeiras situações e temos que x não pode ser zero e x não pode ser menos 3. Vamos ao segundo passo, que é o cálculo do MMC para a resolução da equação fracionária propriamente dita. Então, nós temos que calcular o MMC entre x vezes x mais 3 e x mais 3. Bom, x vezes x mais 3. Eu posso dividir o x vezes x mais 3 pelo x. Se eu dividir por x, o que vai acontecer? X dividido por x é 1. Então, aqui eu só vou escrever o x mais 3. Né? Porque vai ficar x mais 3 vezes 1, que é o próprio x mais 3. Bom, como x mais 3, né, não é divisível pelo x, eu vou simplesmente repetir o x mais 3. Então, agora, o que eu posso fazer? Dividir o x mais 3 pelo próprio x mais 3. X mais 3 dividido por x mais 3, 1. X mais 3 dividido por x mais 3, 1. Então, logo, né, fazendo o produto de x por x mais 3, nós vamos obter o nosso novo denominador da equação fracionária. Então, vou escrever meu novo denominador, x vezes x mais 3. E agora, escrever meus novos numeradores. Então, x vezes x mais 3 já é o meu novo denominador. Então, x vezes x mais 3 vezes quanto? Né, resulta nele mesmo, vezes 1. Então, eu vou fazer a mesma conta, né, o mesmo produto, com o antigo numerador. 1 vezes 1, 1. Então, nós temos que o numerador da esquerda, né, do primeiro termo, continua sendo 1. Igual x mais 3 vezes quanto? Para eu chegar no x vezes x mais 3. Está faltando apenas um fator aqui, que é o próprio x. X mais 3 vezes x é o x vezes x mais 3. Então, vou multiplicar esse antigo denominador por x. Então, eu vou multiplicar também o numerador. Menos 10 vezes x, menos 10x. Igualados os meus denominadores da equação, posso eliminar esse novo denominador. Assim, nós temos 1 igual a menos 10x. Bom, menos 10 eu vou passar para a esquerda, mais 10x. E o 1, que está na esquerda, eu vou passar para o lado direito da igualdade. Mais 1 vai virar menos 1. Então, o 10 está multiplicando x, eu vou passar dividindo para o lado direito. Então, menos 1 décimo é possível solução dessa equação fracionária. Vamos às restrições. X não pode ser 0 e x não pode ser menos 3. Logo, x igual a menos 1 décimo é a solução dessa equação fracionária. Exemplo número 4. Bom, no exemplo número 4 temos x sobre x mais 1, que multiplica x menos 3,
mais 2 vezes x mais 1 igual a 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado menos 1. Então, aqui neste exemplo, primeiramente vamos ver os denominadores, né, que nós podemos fatorar. Então, nós temos x mais 1 vezes x menos 3 mais 2x mais 1. Esse denominador nós podemos fatorar. Nós podemos utilizar o fator comum em evidência. Por quê? Tanto esse termo quanto esse, eles têm em comum o x mais 1. Então, eu vou colocar em evidência o x mais 1. Então, eu vou ter x sobre x mais 1. Bom, o primeiro termo do parênteses vai ser x menos 3, mais o segundo, né, que sobra do segundo termo. Se eu tiro x mais 1, sobra o x menos 3 do primeiro. Se eu tiro o x mais 1 do segundo, o que sobra é o mais 2, igual a 1 sobre x. O x eu não preciso, não tem como eu fatorar, né? É o próprio x. Aqui nós temos, no terceiro termo, x ao quadrado menos 1 como denominador. Isso é a diferença de dois quadrados. Isso é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Assim nós podemos escrever mais 3 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Bom, ainda nós podemos juntar menos 3 com mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, nós temos que esse primeiro termo é x sobre x mais 1, que multiplica x menos 1, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Igual a 1 sobre x mais 3 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Bom, então o primeiro passo, antes da resolução, né, feita a fatoração dos denominadores, né, as possíveis fatorações, nós vamos analisar os valores dos quais o x não pode assumir. Então, x mais 1 vezes x menos 1, primeiramente, que é o primeiro denominador, não pode ser zero. Também nós temos que o x não pode ser zero. E também nós temos o mesmo caso que o x mais 1 vezes o x menos 1 não pode ser zero. Então, como esse caso é o mesmo desse, basta analisar este caso aqui. Bom, um número vezes o outro que tem que ser diferente de zero. Significa que o primeiro número tem que ser diferente de zero, para não ser zero esse produto, e o segundo número, que é o x menos 1, também não pode ser zero. Nós temos o x diferente de zero. O mais 1 dessa primeira expressão, eu vou passar para o outro lado, menos 1. Então, eu tenho que x deve ser diferente de menos 1 e x menos 1 diferente de zero, vou passar o menos 1 para o lado direito, eu tenho que x tem que ser diferente de 1, né? O menos 1 eu vou passar mais 1 para o lado direito. E o x diferente de zero. Assim, nós temos que o x não pode ser menos 1, o x não pode ser 1, e também não pode ser zero. Né? Novamente, não vou analisar essa situação, porque essa situação é idêntica a essa. Então, vou ter, novamente, que o x não pode ser menos 1 e não pode ser 1. Então, esses três valores são os valores os quais o x não pode assumir no resultado final da resolução dessa equação fracionária. Bom, então, olhando para a minha equação fracionária, né, com os denominadores fatorados, eu vou tirar o MMC entre os denominadores. Então, eu tenho x mais 1 vezes x menos 1, tenho x e, de novo, x mais 1 vezes x menos 1. Bom, então, primeiramente, eu vou dividir por x mais 1 para eliminar esse x mais 1. Então, x mais 1 dividido por x mais 1 é 1. Aqui vai sobrar o x menos 1. O x, como é o mesmo número, né? O primeiro e o terceiro, nessa ordem da esquerda para a direita, eu vou também ter a eliminação do x mais 1 da terceira expressão. Então, aqui eu vou obter x menos 1. Bom, agora eu vou dividir por x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1, 1. O x eu vou repetir, x menos 1 dividido por x menos 1, 1.
Bom, por fim, eu vou dividir por x, né? Eu vou repetir 1, x dividido por x, 1, e repetir o terceiro 1 obtido no algoritmo para obter o MMC. Então, eu vou ter o produto, né, das expressões encontradas do lado direito da barra. Então, eu tenho x mais 1 vezes x menos 1 vezes x. Então, colocando, né, de baixo para cima nessa ordem, né, tanto faz a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou escrever x vezes x mais 1 vezes x menos 1. Esse é o meu novo denominador. Então, eu tenho x que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1 como meu novo denominador. E agora eu vou achar os meus numeradores. Então, x mais 1 vezes x menos 1, desse denominador para esse, fica faltando o x, né? É o único fator que não é comum ao novo denominador. Então, se eu multiplico por x embaixo, eu vou multiplicar por x em cima. X vezes x, x ao quadrado. Então, igual x, eu preciso multiplicar para chegar no meu novo denominador pelo quê? Pelo x mais 1 e o x menos 1. Então, x mais 1 vezes x menos 1. Então, x mais 1 vezes x menos 1 vezes x me dá o meu novo denominador. X mais 1 vezes x menos 1 vezes 1 é o próprio x mais 1 vezes x menos 1. Isso vezes 1 é a própria expressão. Bom, indo para a terceira mais, x mais 1 vezes x menos 1 de novo no denominador. Para eu chegar no meu novo denominador, basta eu multiplicar por 3 por x, o meu antigo denominador. Então, x multiplicado por x mais 1 vezes x menos 1 vai me dar aqui o meu novo denominador, e assim eu vou multiplicar o meu antigo numerador. 3 vezes o x, 3x. Então, assim, eu igualo os denominadores dos termos apresentados na minha equação fracionária. Bom, igualado o denominador, eu posso eliminá-lo da equação. Então, eu vou ter x ao quadrado. Bom, x mais 1 vezes x menos 1 é o que? A diferença de dois quadrados. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Direto, sem fazer a distributiva, nós sabemos, né, pelos produtos notáveis, né, que nós obtemos esse resultado. Mais o 3x. Então, 1 ao quadrado é 1, então eu vou ter x ao quadrado igual a x ao quadrado menos 1 mais 3x. Bom, vou passar os termos com incógnitas para o lado esquerdo, então eu tenho o x ao quadrado já do lado esquerdo. Esse x ao quadrado do lado direito eu vou passar menos x ao quadrado, mais 3x eu vou passar menos 3x, igual a menos 1. X ao quadrado menos x ao quadrado, já vimos que é zero. Bom, temos menos 3x igual a menos 1. O menos 3 que está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a menos 1 dividido por menos 3. Bom, só que na divisão de menos 1 por menos 3, menos com menos é mais. Então, logo, o x é igual a mais 1/3 ou simplesmente 1/3. Agora olharemos para as nossas restrições. X não pode ser menos 1, x não pode ser 1 e x não pode ser 0. Mas encontramos x igual a 1/3. Então, a minha equação fracionária tem solução e essa solução é x igual a 1/3. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós abordamos e apresentamos as equações fracionárias. Nós fizemos exemplos de equações fracionárias sobre como resolver equações fracionárias. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. E esse é o último vídeo do tema Adolescência e Saúde. Nas aulas síncronas nós trabalharemos mais exemplos sobre equações fracionárias. Eu espero que
os vídeos desse tema tenham lhe ajudado e você tenha entendido os conteúdos propostos para esse tema, para que esta parte da matemática do 8º ano faça parte dos seus conhecimentos. Então aqui eu deixo o meu forte abraço, um grande abraço e até os próximos vídeos do Tema Mundo. Então, fui!